campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, irmãos, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal e sempre dando uma curtida nos nossos trabalhos. Hoje nós vamos prosseguir com o capítulo 13, Reencarnação, na segunda parte, né? Esse capítulo vai ser dividido em 4 partes. Então, nós já estamos lendo o processo, né, de Segismundo e o Adelino, 2 espíritos, né? Lembro que Segismundo, em outras vidas, matou o Adelino, né, e colocou a Raquel, né, numa situação muito difícil. Então já está havendo o processo do reencontro deles, né? Então vamos lá. André diz assim: impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuro em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se qual criança medrosa e fixando o mentor generoso, falou: o mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Ele está tendo alguma reminiscência do passado, né? Por isso essa aversão, como ele está colocando aqui, o pavor, né? Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado. Aí, sombrio, passado sombrio, né? Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Findo o ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna, ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz. Deverias abrir o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Que coisa linda, né? Muito grande exemplo isso aqui, né? E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se.
ele levantou-se cambaleando, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é o novo amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhes as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou. E, embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensa-lo-á pelo bem que me faz. O perdão é tudo, né, meus amados? Como a gente tem necessidade de perdoar, realmente, né? O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu. Disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe a característica luminosa. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Que lindo, né? O que o perdão faz, né, meus irmãos? Abre, né? Limpa, tira aquelas nuvens negras que ficam, né, em volta da nossa psicosfera. Que maravilha! Herculano, junto a mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras expressas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutar impressões referentemente aos fatos que classificavam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternamente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Eu não receio coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Olha que interessante, hein? Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam às novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores e, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar por um acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Aqui, essa frase está bem
clara para nós, né? Quando a gente, né, tem fidelidade a Jesus, né, ao seu evangelho, quando a gente introjeta, né, e começa a trabalhar o amor fraternal em nós, tudo modifica. Aqui está bem claro isso. E a misericórdia divina, quando nos encontra trabalhando, ameniza muito as nossas provas e as nossas expiações. A gente tem consciência disso, né? Através da nossa doutrina de amor. Vamos lá, está bem interessante, né, meus irmãos? Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Sigismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi apresentasse os mapas cronossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Olha só o cuidado que a espiritualidade tem quando a gente vem reencarnar, meus amados. Todos os detalhes eles se preocupam, né? Então, que coisa bem abençoada é reencarnar, como a gente tem que valorizar, né, o corpo, como nós lemos no capítulo 12, toda aquela programação do corpo físico, que coisa bem abençoada, né? Vamos continuar. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não supitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem qualquer delongas? O André já quer, né, resolver tudo correndo, né? Não é bem assim, né? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Olha as perguntas do André, né? Alexandre ouviu pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Os pensamentos envenenados de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromarina dentro da própria bolsa seminal. Veja que interessante, o pensamento dele ia refletir no sêmen. Muito interessante. Olha aqui. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Por isso que eles têm que se perdoarem antes de reencarnar, antes de haver a união, né? Muito bem esclarecido, muito bem, que a gente tenha muita atenção, né? Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar os valores afetivos.
Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelina emitirá doravante forças magnéticas protetora dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Muito bem esclarecido, né? Porque imagina vir sem romper esses laços de ódio ou de pavor que ele tinha quando sentia a presença do Segismundo, né, o Adelino. Então, veja que processo lindo, né? Perdoar primeiro para aceitar, né, a reencarnação, a paternidade, né, com amor. Vamos continuar. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo. Segundo pude observar, não existe por aqui milagres para o culto do menor esforço, e quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obediente a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Muito bem explicado, né? No curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferir assuntos de grande relevância para mim. Mencionar a união sexual e designar o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo, mas extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens encarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Vejam, ele está comparando os animais, né? No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemáticas às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servir as entidades que reencarnam nesses ciclos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de canga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas de alma para a vida eterna. Que maravilha de esclarecimento, hein? Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembra-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador.
A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ver o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Exatamente, né? Muito interessante. Onde houver ódio, né? Não tem como, né? É muita negatividade, né? Nesse colóquio. Vamos lá. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o delicado instrutor prosseguiu, após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-se de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegado a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui como ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, a experimentação nesse domínio simplesmente sensações. Enquanto experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiência proveitosa, oportunidade de retificação, força e conhecimento, alegria e poder. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade, substituímos as palavras união sexual por união de qualidade. Olha que interessante. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriram-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidade entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecido por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos. Porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Muito interessante, hein? As primeiras exigem a disposição da forma, a fim de atenderem à exigência da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. A segunda, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quanto nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Isso nos reporta a Jesus quando diz: amem-se como eu vos amei. Como ele nos ama.
É esse o amor, né? Esse amor sublime, amor que nós temos que começar a procurar, né? A fazer dentro de nós. Que abençoado esse relato aqui do Alexandre, não? Alexandre fez longa pausa, como ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É isso aí. É lamentável, continuou o orientador, gravemente, que a maioria dos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para a vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo o ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza, que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a lua para as trevas e converte os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características em uma paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Olha, ele está considerando isso, né, relativamente a drogas. Vejam só, o vício do sexo. Entretanto, André, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entrava em nova pausa ou sem interrogar. Todavia, não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge do bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. E é isso aí. Vejam só. As uniões sexuais, portanto, que se efetuam à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causa geradora de sofrimento e perturbações. Ao demais, não devemos esquecer o sexo na existência humana. Pode ser um dos instrumentos de amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprende a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente por permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração da alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, basta-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que receba o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de forças e estímulos para as mais difíceis edificações. Que elucidação, né? Que lição para nós todos.
Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. As obras do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Nós vamos parar por aqui, nessa segunda parte, essa aula divina que o nosso mentor querido Alexandre nos deu, né? Vamos refletir, né? Reflexionar inteiramente, né? Como ele colocou o amor puro, o amor sincero, o amor respeito, né? O amor união de almas. Essa é a conquista do espírito, né? Então, meus amados, continue assistindo todos os programas do nosso canal, continuam as reflexões, né? As palestras, continue acessando. Final de semana o nosso canal também, sempre dando uma curtida. Que Deus, com a sua sublime misericórdia, continue nos abençoando, nos esclarecendo nessa caminhada rumo à nossa evolução. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Se Deus quiser. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site